Você sabe como acontece no Brasil a inclusão de crianças, adultos e até pessoas da terceira idade, portadores de deficiência física? Isso pode acontecer no trabalho, na escola, no dia a dia, no transporte, na locomoção. Quais as leis? Como as empresas atuam? E qual o papel da sociedade? Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que 6,2% da população brasileira sofrem com algum tipo de deficiência. Os conceitos de acessibilidade e inclusão social estão completamente conectados. A acessibilidade acontece nas condições e facilidade para o acesso de edifícios e espaços públicos ou privados, transportes, restaurantes, vias públicas, entre outros, que possibilite a independência do usuário para o processo de inclusão social. E aqui no Brasil, apesar de existir uma lei específica para isso, não é bem assim que funciona. Nos ambientes que você frequenta, tem acesso para pessoas portadoras de deficiência física? Sim. Poucos ambientes que eu frequento, sim, tem acesso. Nem todos, mas aqui tem. Mas em outros lugares já não tem, né? Sim, tem. Tem. E você acha que o transporte público está preparado para atender pessoas portadoras de deficiência física? Não. Aqui em São Paulo, não. Tem uns ônibus que tem outros ônibus que já não tem. Eu já vi mesmo deficientes discutindo sobre isso, né? Porque foi pegar o ônibus e não tinha o espaço para eles, né? Para cadeirante. Está, só que tem que melhorar bastante, entendeu? Melhorar muito, muito mesmo. Eu acho que são muito poucos. Poderiam fazer bem mais, eles não fazem. Nem todos. Nem a todos está. E você convive com pessoas portadoras de deficiência física? Na minha família mesmo não tem, mas próximo tem, sim. Não convivo, mas tenho amigos que são cadeirantes. Eu sou uma. Olha, eu trabalho com isso, né? Convivo. Meu sogro, por exemplo. Wagner Santana é sociólogo formado pela USP, com mestrado em Comunicação e Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Foi gestor de projetos da área de educação da representação da Unesco no Brasil. É assessor técnico da OSCP Mais Diferenças. Atua na assessoria à formulação de políticas e projetos em educação e culturas inclusivas. Atua também na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É coordenador técnico do projeto de acessibilidade em bibliotecas públicas. Trata-se, na verdade, de uma iniciativa do Ministério da Cultura e da OSCP Mais Diferenças. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Wagner Santana. Ele é coordenador da OSCP Mais Diferença. Wagner, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Um prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho sobre inclusão. Ok. Né? Hoje parece que a sociedade tem interagido mais, participado mais, mas ainda tem um grande caminho a trilhar e a traçar a respeito da inclusão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Bom, perfeito. Eu trabalho numa ONG chamada Mais Diferenças, que tem como foco a questão da educação e da cultura. Então, esses são campos dos quais eu posso falar um pouco mais, a partir da nossa atuação. De fato, a gente, ao longo da nossa atuação, tem verificado que cada vez mais se caminha positivamente no que diz respeito à inclusão educacional das pessoas com deficiência e também à inclusão cultural. Agora, o caminho é bastante longo. A gente vem de uma longa trajetória de discriminação dessas pessoas. Então, essa inclusão, parece que isso daí é um tema que todo mundo concorda, tem que acontecer. É por isso que eu não entendo muito bem. Todo mundo concorda, todo mundo fala que apoia, todo mundo acha que é necessário e realmente é. A gente tem que se engajar nisso, mas parece que a velocidade é muito pequena, perto do amparo, da aceitação que todos têm no assunto. De fato, a gente gostaria que essa velocidade fosse um pouco maior. A gente está falando de direitos humanos de um grupo de pessoas que fazem parte da nossa sociedade que historicamente esteve excluída. Acho que esse processo
além de demandar um conjunto de políticas públicas mais sólidas, demanda também uma nova perspectiva, uma nova visão da própria sociedade com relação ao que são as pessoas com deficiências, o seu papel e a importância de que eles tenham garantidos os seus direitos e equiparadas as suas oportunidades de acesso à educação, à cultura, à moradia, à habitação, enfim. São pessoas que têm direitos como todas as demais e que reivindicam esses direitos, e é importante que a sociedade se prepare para respeitar esses direitos e criar um conjunto de condições para que eles se efetivem. A criança com deficiência, o acesso à educação, à interação social, como acontece hoje? Bom, a gente hoje, no campo da educação especificamente, que é o campo em que a gente trabalha muito fortemente, a gente já tem um processo crescente de inclusão educacional dessas pessoas, das crianças com deficiência nas escolas comuns. Desde 2008, a gente tem uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que preconiza que as crianças com deficiência estejam nas escolas comuns, junto com as demais crianças. Então, crescentemente, a gente tem... É que essa interação é essencial. É essencial. É essencial para todo mundo, inclusive. Não só para a criança com deficiência, mas para todos os que estamos preocupados em viver em sociedade considerando a diversidade do mundo. Quer dizer, à medida em que a gente convive com pessoas diferentes, a gente se desenvolve, a gente cria uma outra sensibilidade e aprende a aprender o mundo de uma série de outras formas. Então, a gente que trabalha muito com educação inclusiva, um dos trabalhos importantes que nós, como organização, fazemos é apoiar governos, assessorar governos a implementar políticas de educação inclusiva, sobretudo redes municipais de ensino, mas também redes estaduais. E essa parte da operacionalização disso, porque dependendo aí do tipo de deficiência que a pessoa tem, se necessita de uma adaptação X, Y ou Z. Existe um modelo básico a ser seguido que atenda a maior parte dessa necessidade ou não? Ou cada caso é um caso? Não, na verdade, um princípio geral da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva é que todos podem, todos, sem nenhuma exceção, assim, não há aí nenhuma delimitação com relação ao quadro de deficiência, mais grave ou menos grave. Assim, é uma concepção, inclusive, internacional. O Brasil é signatário de convenções internacionais que tratam disso, que define que todos devem estar juntos na mesma escola. Bom, para isso é importante que os sistemas de ensino se preparem. Exato. Então, há um conjunto de questões relacionadas à gestão da educação inclusiva, que envolvem, por exemplo, a criação de adaptação arquitetônica de escolas, a produção de materiais em formatos acessíveis. Porque a pessoa que tem uma deficiência visual, a necessidade que a escola tem que prover é uma. Sim. Para quem tem uma deficiência de locomoção. É outra. É outra. Auditiva. Auditiva, exato. Então, a escola tem que atacar uma série de fatores aí. Então, do ponto de vista de gestão, a escola, sim, precisa prover condições arquitetônicas, ela precisa prover uma logística de atendimento complementar, que a gente chama de atendimento educacional especializado, ela precisa prover materiais. Além disso, há um conjunto de questões relacionadas à gestão de recursos humanos, por exemplo. A escola inclusiva, ela incorpora profissionais que não estão nas escolas não inclusivas. Por exemplo, intérpretes de Libras ou cuidadores para alunos que têm pouca autonomia para atividades como higiene, alimentação e tudo isso. Além de questões de gestão, há um conjunto de questões eminentemente pedagógicas. Quer dizer, os professores precisam ser continuamente preparados, os professores das salas comuns precisam ser preparados para receberem esses alunos, né, que apresentam... Aceitação, por exemplo, dos outros alunos, porque, como você bem mencionou, o professor ele tem que estar preparado, é uma pequena alteração que ele vai dar na metodologia de ensino. Sim. E a aceitação do grupo? Olha, com muita frequência são entre os alunos que há menos resistência à implementação da educação inclusiva. Quer dizer, os alunos, eles têm menos os preconceitos, os prejuízos e as pré-noções que nós, adultos, temos com relação às pessoas com deficiência. É muito comum, quanto mais cedo começam os processos de inclusão, é mais fácil que não haja resistências. As resistências ocorrem, sobretudo,
com relação a adultos, pais, que precisam conhecer mais como funciona a educação inclusiva. E para os pais? Você tocou num ponto agora que justamente era a minha próxima pergunta. Como os pais devem, para o pai que um filho tenha alguma deficiência física, como ele deve proceder? Como é que ele já deve começar a preparar o filho, a procurar as coisas, a procurar as soluções? No caso da educação especificamente, é muito importante destacar aqui que é dever do Estado, as escolas não podem negar matrícula às crianças com deficiência. Isso está estabelecido em lei. Quer dizer, um pai com um aluno com deficiência que procure uma escola pública, ele jamais pode ter essa matrícula recusada. É um direito dele. É um direito dele. Inclusive, o Ministério Público tem atuado muito fortemente, tem sido um parceiro muito importante da educação inclusiva no que diz respeito à garantia da matrícula. Bom, uma vez esse menino ou menina matriculado, é muito importante que o pai participe da vida escolar, que o pai acompanhe o cotidiano desse menino na escola de modo e que fique muito atento a se de fato esse direito está sendo garantido na escola. Né? Mas isso vale para todos os pais de crianças com e sem deficiência. Exato. Quer dizer, não há uma diferença substantiva do que diz respeito à participação da família. Né? Agora, os pais precisam ter muito claros que essa escola que matriculou esse aluno, ela tem a obrigação de acolhê-lo, de criar oportunidades equiparáveis do tipo, é papel do pai questionar a escola se ela não dispõe de materiais em formatos acessíveis, de modo que o filho, por exemplo, o menino cego, ele precisa ter materiais em braille para ele ou em formatos digitais. E isso sem nenhum custo para a família. Sem nenhum custo para a família, Precisa falando de escola claro, pública. Né? Porque exatamente. Não é porque o seu direito é a matrícula, a educação e todo esse material que envolve. E todo esse material e infraestrutura. Por exemplo, um aluno surdo, é importante que exista um intérprete de Libras, de língua brasileira de sinais, na escola. E não só o intérprete, é muito importante que existam instrutores e professores da língua brasileira de sinais nas escolas, porque com muitíssima frequência, sobretudo os alunos mais novos, que são filhos principalmente de pais ouvintes, eles chegam na escola sem nenhuma língua estruturada. Então é importante que eles aprendam uma língua, que é a língua brasileira de sinais, e, claro, que abre caminho para que ele aprenda a língua portuguesa na sua forma escrita. Né? Bom, tudo que a gente falou aqui é teoria. Mas e na prática, como isso tem se apresentado? Bom, na prática... Quais as dificuldades maiores que as pessoas encontram? Olha, tem muitos desafios relacionados à gestão, tem muitos desafios relacionados à infraestrutura, tem muitos desafios relacionados à formação de professores, e tem um conjunto importante de desafios que são culturais ou atitudinais, ou seja, uma resistência dos sistemas, das pessoas a lidarem com o novo, com esse novo que chega e desafia os sistemas educativos. Agora, eu posso comentar com base na experiência que a gente tem e com base também de uma pesquisa que a gente produziu recentemente para a Unesco sobre experiências de educação inclusiva no país. A gente pesquisou 10 cidades nas 5 regiões do país, de diferentes portes, capitais, cidades pequenas, com políticas de educação inclusiva com resultados bastante interessantes. E o que a gente percebe é que, com o andar da carruagem, os municípios, que são o ente federado que concentra a maior parte das matrículas, têm se preparado em função da obrigação legal, em função da efetiva chegada dessas crianças nas escolas. As escolas públicas crescentemente têm se preparado. A gente já consegue ter municípios com políticas de educação inclusiva bastante estruturadas, bastante avançadas, normatizadas, com programas de formação continuada de professores, com produção de material. Enfim, essa pesquisa que a Unesco deve publicar ainda esse ano, realizada por nós, nos mostra que décadas de insistência no modelo educacional que preconiza que esse aluno deve estar na escola comum tem começado a dar resultados e os sistemas educacionais começam a se preparar para isso, sobretudo nos anos iniciais da escolarização, que é onde se concentra fortemente a demanda. Mas uma outra boa notícia é que os alunos com deficiência, com o modelo de educação inclusiva, cada vez mais têm avançado na sua escolaridade. O último censo de educação superior mostra que quase 50 mil alunos com deficiência estão nas universidades brasileiras. Isso é um percentual ainda baixo, considerando
a proporção de pessoas com deficiência, mas evoluiu muito e tem chegado à universidade não apenas pessoas com deficiências físicas, mas muitas pessoas com deficiências intelectuais também estão chegando às universidades. Muita gente com síndrome de Down, muita gente... Eu vi alguns casos recentes, até na internet. Pois é. Então... Acho que irmãos, se eu não me engano. 2 irmãos, sim, uma menina e um menino com síndrome de Down. Sim, isso circulou bastante. Mas, concretamente, assim, um dos grandes ganhos da educação inclusiva para as pessoas com deficiência é que a educação inclusiva tem garantido uma trajetória escolar, uma continuidade na escolarização que modelos de educação especial ou modelos anteriores à educação inclusiva não garantiram. Então, cada vez mais pessoas com deficiência chegam a níveis mais avançados de escolaridade e não apenas isso, né? Pessoas com deficiência ingressam no mercado de trabalho, casam-se, passam a ter uma vida próxima ou uma vida comum como a de todos nós. Você falou da Unesco e eu queria saber qual a posição do Brasil num ranking mundial. Nós estamos bem situados, não estamos, precisamos melhorar muito. Qual a posição brasileira? No que diz respeito à educação inclusiva, especificamente? Exato. Então, o Brasil ele é signatário de várias convenções que tratam desse assunto, principalmente tem uma convenção de 2006, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aqui no Brasil foi votada no Congresso Nacional e incorporada à Constituição. Então, é um caso muito clássico porque a gente sabe que muitas das convenções o país assina e isso vira letra morta. Exato. Essa convenção não só foi assinada, como foi incorporada à Constituição e está na base da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é o aparato normativo relacionado à educação inclusiva, e também está na base da Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada no ano passado e que passou a vigorar em janeiro desse ano. Ou seja, o Brasil, considerando essa convenção, que é o que temos de mais avançado do ponto de vista internacional no que diz respeito a conceitos, a práticas, a experiências de inclusão, e ela trata não só de educação, ela trata de saúde, de cultura, de mobilidade urbana, de moradia, enfim, do conjunto dos direitos das pessoas com deficiência. A outra parte que eu ia te perguntar é a mobilidade urbana. Isso daí é um problema sério. Principalmente, eu falo aqui por São Paulo, que a gente conhece relativamente bem. Para uma pessoa que tem dificuldade, para um cadeirante, é impossível ele andar 50 metros numa calçada em São Paulo. Sim. Hoje, 2016, ele não anda 50 metros numa calçada, por quê? Ou tem degrau, ou tem buraco, ou está mal cuidado. Quer dizer, se ele não tiver uma pessoa que o ajude, ele não consegue se locomover. E que o ajude a caminhar na rua, competindo com os carros. Exatamente, que é um perigo até. Né? E hoje em dia é carro, é bicicleta, né? Porque também fizeram as ciclovias muito questionadas, etc., sem os devidos estudos. Quer dizer, para a pessoa deficiente na locomoção, é terrível. Sim, é um problema seríssimo das nossas cidades, né? A gente que convive com muitas pessoas com deficiência, eu tenho amigos cadeirantes, por exemplo, que cada vez que a gente vai sair com ele, a gente tem que escolher o itinerário. Onde, por exemplo, para almoçar, tem colegas no trabalho cadeirantes. Eu trabalho numa região cercada de restaurantes. São 1 ou 2 restaurantes que dá para ir acompanhados dos nossos colegas cadeirantes. Então, efetivamente, essas barreiras, de fato, colocam entraves para que as pessoas, sobretudo as com mobilidade reduzida, vivam na cidade, usufruam dos seus serviços. Então, é um problema bastante sério que, felizmente, apareceu um tanto no último debate eleitoral, aqui em São Paulo especificamente. Já entrou, ao menos, no debate dos candidatos, agora que, efetivamente, é uma questão extremamente complexa para uma cidade como São Paulo, que cresce desordenadamente, que adotou modelos de crescimento que muitas vezes prescindem de planejamento. Questionável. Então, efetivamente, a vida de uma pessoa com mobilidade física reduzida, mas não só isso, de uma pessoa cega, de uma pessoa surda nessa cidade. Muitas vezes, quando a gente pensa na questão da mobilidade na cidade, a gente pensa principalmente nas pessoas com mobilidade reduzida, o que de fato é uma limitação importante. Mas imagina a vida das pessoas cegas,
ou das pessoas surdas, que se comunicam numa língua que as pessoas do banco não se comunicam, da padaria não se comunicam. Né? Mas é um longo caminho ainda. É um longo caminho. E temos desafios importantes. Agora, acho que a gente tem avançado muito do que diz respeito à legislação. A Lei Brasileira de Inclusão, que começou a vigorar em janeiro desse ano, representa um passo importante no que diz respeito a um marco legal que define claramente os limites, alguns limites no que diz respeito à ação das políticas públicas, o que é importante ter, traz conceitos muito claros e penalizações também. Também a responsabilidade das empresas, né, dos empresários, de todos envolvidos, porque não vai se resolver o problema só com o Estado. Não, de jeito nenhum. É uma questão de toda a sociedade. Inclusive, o conceito mais contemporâneo de deficiência, que aparece nessa Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, diz que deficiência, concretamente, diz respeito, claro, a impedimentos de ordem física, intelectual ou sensorial de uma pessoa na sua interação com as barreiras do meio ambiente. Ou seja, as limitações físicas mais as barreiras do meio ambiente fazem com que essa pessoa tenha limitadas ou eliminadas as suas possibilidades de vida social, de participação junto com as outras pessoas na vida social. Ou seja, a questão da deficiência no modelo mais contemporâneo, que a gente chama de modelo social, ela articula a limitação, o impedimento físico, ou intelectual ou sensorial que essa pessoa tem com as barreiras do meio ambiente. Ou seja, essas barreiras às quais você se referia quando falava das ruas, da atitude das pessoas, enfim, e de toda a sociedade, efetivamente contribuem para que a pessoa com deficiência tenha menos oportunidades, menos condições de exercer os seus direitos. Exato, porque acaba acontecendo... Vamos pensar em termos profissionais. É a pessoa que é portadora de uma deficiência. Se ela fez todo esse curso, se preparou, se formou, ela vai para o mercado de trabalho. Essas barreiras já produzem uma desigualdade, porque é muito mais difícil para ela do que para uma pessoa que não tem a deficiência de chegar ao local para desenvolver o trabalho. Exatamente. Isso quando a gente fala de barreiras arquitetônicas, né? Se a gente falar de barreiras atitudinais, de preconceito, de outras coisas. Então, exatamente. O papel da empresa aí. Sim. Como é que é a reação da empresa para um profissional portador de uma deficiência física que vai lá executar o trabalho? Como é que é a reação da empresa, do empresário? Olha, a gente tem há algum tempo uma lei de cotas, né, que de alguma forma tem estimulado as empresas cada vez mais buscarem incorporar pessoas com deficiência. Em geral, ainda com frequência limitada a pessoas com deficiência física, cadeirantes ou com mobilidade reduzida, e pessoas com deficiência visual. São casos em que, com algumas adaptações arquitetônicas, você consegue receber essa pessoa. É mais restrito no mundo do trabalho a presença de pessoas com deficiência intelectual ou mesmo com surdez, né? Porque a deficiência intelectual e surdez deve ser um pouco mais restritiva, né? De alguma forma, assim, a empresa, assim como a sociedade, precisa criar condições para que essas pessoas façam parte. Por exemplo, uma empresa que tem um funcionário surdo, ela precisa ter um intérprete de Libras que traduz, por exemplo, estamos aqui numa reunião de trabalho. Se comunica... Ou, então, que mais pessoas nessas empresas utilizem a língua brasileira de sinais. Então, você imagina, a gente tem... onde eu trabalho tem várias pessoas com surdez. Tem tanto intérprete de Libras quanto a gente é preparado para usar a língua brasileira de sinais, né? E, efetivamente, essa é a língua da comunidade surda e no mundo do trabalho, para uma pessoa surda fazer parte dele. E repare, uma pessoa surda tem todas as condições de aceder aos níveis mais elevados de escolaridade, de ter uma profissão, de ter uma especialização. Um aprendizado normal. Eu trabalho numa ONG de educação, a gente tem surdos mestres em educação, surdos mestres em linguística. Agora, efetivamente, para que a gente crie as condições para que ele seja incluído nesse ambiente,
a gente precisa se comunicar com ele na língua em que ele fala. Evidentemente, ele precisa conhecer a língua portuguesa, mas pela limitação que ele tem, ele não... E a mão de obra para o ensino? Professores de linguagem de Libras? O mercado as escolas consegue atender as escolas públicas e privadas que têm alunos com deficiência estão incorporando intérpretes de Libras. Mas tem, eu digo, a minha pergunta seria assim, tem profissionais em quantidade suficiente para isso? Olha, nas capitais tem. Assim, praticamente todas as universidades federais, por exemplo, têm um curso na área de letras, cursos de Libras como uma das línguas. Já existe esse curso? Esse curso já existe na grande maioria das universidades federais, né? E tem outros espaços formativos de intérprete. Porque é uma demanda que, com o avanço da inclusão, tem criado um mercado de trabalho bastante amplo, né? O intérprete de Libras cada vez mais é incorporado, não só nas escolas, mas nos ambientes de trabalho. Cada vez é mais comum, felizmente, a gente ver eventos, congressos e seminários com a presença de intérpretes de Libras. Esse ano a gente vê a campanha eleitoral, os programas de TV com uma janela. Exato. Cinema, televisão. Agora, cinema é um caso interessante, ainda falando do universo da surdez. Por exemplo, em geral as pessoas nem pensam, mas o cinema nacional é praticamente vetado às pessoas surdas, por não haver legenda. Aí a gente está falando de recursos de acessibilidade, né? Eu tenho vários colegas surdos no trabalho que veem filmes nacionais, às vezes na TV, com algum recurso de legenda, mas ponto, no cinema não tem. Eles não tem. Então, um outro campo de trabalho que a gente atua bastante na Mais Diferenças é com acessibilização de produtos culturais, ou seja, cinema, teatro. O ano passado, por exemplo, a gente acessibilizou toda a temporada da São Paulo Companhia de Dança. Ou seja, você imagina transformar um espetáculo de dança acessível a surdos, cegos. Mas é um trabalho absolutamente fascinante e que aponta um caminho importante de inclusão, né? De entender que com recursos de acessibilidade, com boa vontade, com postura, a gente consegue, e com políticas públicas, evidentemente, e com a participação da sociedade, a gente consegue construir uma sociedade cada vez mais inclusiva. É disso que se trata um pouco o nosso trabalho. Queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, nosso tempo está acabando. E colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira passar ao telespectador, por favor, fique à vontade. Na verdade, eu aproveito essa oportunidade para comunicar o endereço do nosso site, que é www.mdifferenças.org.br. O nosso telefone é 011 3881 4610 e somos uma organização que trabalha com assessoria na formulação, implementação ou avaliação de projetos, programas e políticas no campo da educação e cultura em uma perspectiva inclusiva com foco em pessoas com deficiência. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade. Ok, muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.